Vai começar mais um A Gente Explica. Dá uma espiada nos temas de hoje. Gêmeos idênticos. Será que são todos idênticos mesmo? E por que é tão difícil aprender a falar outro idioma? Quer saber as respostas? Então fique com a gente. O mundo complica? A gente explica. Quando gêmeos são idênticos, a gente sempre se espanta com a semelhança. Mas será que gêmeos assim são mesmo iguais ou será que a personalidade pode ser diferente? Afinal, o que define as características de uma pessoa? A genética ou o ambiente em que vive? E aí, qual é a opinião de vocês? Enquanto eles pensam, a gente descobre as respostas nessa primeira matéria do programa. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Todas com características próprias e personalidades distintas. Ninguém é igual a ninguém. Bem, tirando os gêmeos idênticos, que são idênticos. Mas ao contrário do que parece, até gêmeos idênticos são diferentes. Vamos com calma. Há 2 tipos de gêmeos. Em alguns casos, 2 óvulos são liberados pelo organismo. Esses óvulos serão fecundados cada qual por um espermatozoide. São os gêmeos dizigóticos, que só têm a data do aniversário em comum. Em outros casos, um óvulo fecundado por um espermatozoide resolve se dividir. Como explica Décio Brunoni, geneticista e professor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Mackenzie. Se esses 2 indivíduos são derivados de um zigoto só, significa que eles são resultado da fecundação de um espermatozoide com um óvulo. É por isso que esses gêmeos são chamados idênticos. Porque, na verdade, eles são considerados clones biológicos. Toda a carga genética será igual. Olhos, cabelo, altura e gênero, nada será diferente em irmãos univitelinos, exceto por uma coisinha. Essas são Lorena e Sofia, gêmeas idênticas de 1 ano e 10 meses de idade. Olhando para elas, fica difícil dizer qual é qual. Porém, as diferenças de personalidade entre as gêmeas idênticas são evidentes. A Sofia é bem mais, como eu posso dizer, bem mais ali exigente, ela é aquela que tem que ser do jeito dela. A Lorena, ela cede um pouco. Mas se esses gêmeos têm a mesma carga genética e a mesma criação, qual é a explicação para que sejam tão diferentes quando o assunto é personalidade? Não tem explicação de a diferença, sendo que a criação é a mesma e qual é a diferença dessa personalidade diferente, assim, não sei. Bem, é importante ressaltar que a genética tem um papel relevante na formação de uma pessoa, mas não é a única coisa que determina quem ou como somos. Não há dúvida que tanto gêmeos monozigóticos como irmãos adotados terão mais características comportamentais similares do que não irmãos. Demonstrando então que sim, a genética tem um papel, a herança tem um papel nas características cognitivo-comportamentais. No corpo humano são cerca de 25 mil genes. Eles determinam o que somos, porém a sequência em que eles se encontram é decisiva. É como quando um editor de vídeo seleciona imagens. Ele pode arranjar essas imagens em várias sequências, e cada sequência trará um resultado diferente.
O mesmo acontece com nossos genes. Gêmeos idênticos, apesar de terem carga genética igual e a mesma criação, absorvem as situações e o ambiente de maneiras diferentes, o que os molda de maneiras diferentes. Até mesmo substâncias presentes em determinados alimentos podem causar reações diferentes em nossos genes. Alguns nutrientes funcionam como verdadeiros interruptores, ligando ou desligando a produção de proteínas pelos genes. Nós poderíamos definir a genética como a ciência da hereditariedade e da variação. A hereditariedade seria a transmissão das características genéticas, puramente, e a variação, como que essas características genéticas sofrem a influência do meio ambiente onde o ser vivo vai desenvolver o seu ciclo de vida. Conforme os gêmeos crescem, as diferenças vão ficando mais e mais gritantes. O Dr. Marcel Mendes é vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, formado em engenharia. Seu irmão, Dr. René Mendes, é médico especialista em bem-estar no trabalho. Eles são gêmeos idênticos e passaram grande parte da infância sendo mais parecidos ainda. Nós, até acho que uns 11 anos de idade, nós vestíamos roupas iguais, íamos para a escola juntos, sentávamos juntos. Então nós formávamos aquele par, né, que sempre levavam umas brincadeiras, par de vasos, cara de um, focinho de outro, coisa que até nos incomodava um pouco, porque acho que prejudicava até a nossa individualidade, assim, achando que... Identidade. Esse é um dos grandes problemas dos gêmeos univitelinos. Como saber quem você é quando todos te veem como uma cópia do seu irmão? Bem, para os pais, não vestir seus filhos de forma igual é muito importante. Isso ajudará que eles formem sua personalidade de forma mais tranquila. Jim Lewis e Jim Springer, talvez a mais fascinante história de gêmeos. Eles foram enviados para adoção quando nasceram. Aos 4 meses, foram adotados por famílias diferentes e cresceram separados. Finalmente, aos 39 anos, eles se reencontraram. E aí vieram as surpresas. Quando crianças, ambos tiveram um cachorro chamado Toy. Adultos, trabalharam como xerifes em empregos de meio período, sofriam de enxaquecas e tinham a mania de roer as unhas. Foram casados 2 vezes. Suas primeiras esposas se chamavam Linda e as segundas se chamavam Betty. O nome de seus primeiros filhos era James Allen e ambos dirigiam um Chevrolet azul até a praia de Paz Grill, na Flórida, para passar férias com a família. Os dois gostavam de tomar cerveja Miller Lite e fumar cigarro Salem. Também tinham o hábito de deixar bilhetinhos para suas esposas pela casa. Muito impressionante, né? Essa história faz parte de um estudo realizado pela Universidade de Minnesota com gêmeos criados separados e que conta com diversos outros relatos. Os gêmeos idênticos podem ter personalidades distintas, mas as coincidências vão sempre rondar suas vidas, como por exemplo os filhos de René e Marcel. São 5 de um lado, 5 de outro, 3 rapazes e 2 meninas. Na mesma sequência. Na mesma sequência, ano a ano, correspondentes, os primos, chamados primos, que se tornaram realmente correspondentes. É uma circunstância assim, acidental, que não foi planejada, mas bastante interessante. Claro que até mesmo Jim Lewis e Jim Springer têm diferenças. Por exemplo, enquanto um era bom orador, o outro tinha mais facilidade com a escrita. O corte de cabelo é bastante diferente e muitos outros detalhes divergem, embora os irmãos sempre alcancem o mesmo resultado em testes de personalidade. Quem somos tem muito a ver com a genética, mas também com nossas vivências e com o ambiente que nos cerca. E é importante termos em mente que ninguém pode ser igual a nós, nem mesmo nossos clones naturais. Eu uma vez me confundi com meu irmão, eu achei que era ele. Vou contar essa história. Eu estava andando na rodoviária de São Paulo, antiga rodoviária de São Paulo, e que era quem conheceu lembra, era muito grande, assim, um corredor grande que terminava com a parede espelhada. E, de fato, parecia que era o dobro daquele povão todo que estava de um lado, estava para lá também. E eu estava distraidamente caminhando em direção
ao espelho sem perceber. De repente eu me vejo de corpo inteiro na minha frente, eu me aproximando de mim mesmo, né? E a primeira reação que eu falei, ô Marcel, me referindo a ele, achei que eu estava me encontrando casualmente com ele, porque os dois foram se aproximando rapidamente à medida que eu ia bater no espelho. E eu fiquei sem graça assim, dei uma voltinha assim para não bater a testa no espelho, mas a primeira impressão que eu tive é que eu estava, assim, automática, no meu automático, é que eu casualmente estava encontrando meu irmão na rodoviária de São Paulo e era eu mesmo. You guys ready? Já que a gente falou sobre seres humanos e genética, que tal ver o quanto você sabe sobre as células do nosso corpo? Elas são o tema do nosso quiz de hoje. Quantas células tem o corpo humano? 1 trilhão, 10 trilhões ou 100 trilhões? A gente faz um rápido intervalo para você calcular aí. E daqui a pouco eu dou a resposta certa. O RUF, Ranking Universitário da Folha de São Paulo, comprova. Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo. A 4ª melhor universidade não pública do Brasil. E a melhor universidade não pública do Brasil no ranking Mercado de Trabalho. Vários dos nossos cursos atingiram pontuação de destaque. O curso de Arquitetura e Urbanismo ficou em primeiro lugar no ranking geral das universidades não públicas. E vários outros cursos estão em primeiro lugar no ranking nacional de mercado de trabalho. Venha para a Mackenzie. Um mundo para você. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Agente Explica está de volta. E aí, você já sabe a resposta do nosso quiz? O corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células. Esses 10 trilhões de células fazem todo tipo de trabalho em seu corpo. Elas se dividem em cerca de 130 tipos diferentes, mas cientistas descobriram um fato que pode até chocar você. Esses 10 trilhões de células fazem apenas parte do trabalho. Na verdade, seu corpo abriga uma imensa fauna de mais de 100 trilhões de micro-organismos. Eles habitam seu corpo e realizam algumas tarefas importantes, como digestão e proteção contra invasores, por exemplo. Ou seja, é praticamente um condomínio de micro-organismos. Já virou lugar comum dizer que todo mundo tem que aprender uma segunda ou até uma terceira língua para se dar bem no mundo de hoje. O Doutor Curioso, por exemplo, está há 12 horas tentando decorar um dicionário de inglês, na marra. Coitado, aprender um novo idioma é sempre complicado. Mas por quê? Tem algum truque para acelerar o aprendizado? É o que a gente investiga nessa próxima matéria. Acorda aí, doutor! Você leva anos para aprender a falar, ler e escrever. É uma grande conquista. Você finalmente consegue se comunicar com todo mundo. Bom, nem todo mundo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E segundo a Unesco, essa gente toda usa cerca de 6.700 idiomas diferentes. E se você quiser aprender uma nova língua, tem que estudar muito. Mas por que é tão difícil aprender uma nova língua? Para entender, temos que falar do órgão que comanda qualquer aprendizado, o cérebro.
O seu cérebro está sempre aprendendo coisas novas. Na infância, o processo é mais fácil. É porque o cérebro ainda está se adaptando às necessidades do indivíduo e, por isso, assimila muita informação. O mais curioso é que antes mesmo de aprender a falar, você já é capaz de identificar diferenças linguísticas. Quem explica é a professora Ana Alexandra, do programa de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da Mackenzie. Bebés, apenas com alguns meses de vida, eles já reagem de forma diferente, eles já têm ativações cerebrais diferentes quando escutam a sua língua materna em comparação com quando escutam uma língua estranha. Bom, mas isso não quer dizer que só crianças podem aprender a falar inglês ou espanhol. Nunca é tarde para aprender uma nova língua. O problema é que o processo exige esforço. Sabe aquela história de aprender inglês dormindo? É pura bobagem. Durante o sono, o cérebro percebe o som das pessoas falando, mas não compreende o que está sendo dito. Por isso, aulas de idioma só acordado. E você precisa de muitas delas. Promessas de fluência em inglês com apenas 1 ano de aula também é só propaganda. Especialistas dizem que é preciso de 1.000 a 2.000 horas de estudo para você ter fluência nessa língua. Não é à toa que tem cada vez mais cursos de idiomas por aí. A busca por aulas de inglês, por exemplo, aumentou em 25% só no último ano. E os estrangeiros querem aprender a nossa língua também. O CLEM, Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie, tem um curso especial para atender essa demanda. E se você acha que é só a gente que sofre para aprender outra língua, fique tranquilo. Aprender português também não é nada fácil. Eu acho que é uma grande diferença entre qual que é escrever e qual que é pessoas falar. Você é ser, está, tá, estou, tô, com isso. A grande dificuldade dos alunos é querer aprender um novo idioma usando a gramática da sua língua materna como base. É o que explica Maria Tereza. Ela fala inglês, alemão e francês e é professora em cursos de idiomas. Você tem que pensar numa estrutura da língua. É isso que às vezes os alunos fazem, que eles querem traduzir palavra por palavra e a estrutura não corresponde. Em línguas latinas, em geral, ela corresponde, mas no alemão, por exemplo, é completamente diferente a estrutura, né? Quando estamos aprendendo um novo idioma, normalmente nós pensamos em cada palavra antes de falar, montando frases pouco a pouco. Isso acontece quando a gente quer aprender inglês, francês ou quando um estrangeiro aprende português. Por isso, no começo, as frases saem assim. Eu querer conhecer a menina, que era filha do amigo minha. Dói pra ouvir, né? É porque quando você tem fluência em uma língua, não pensa mais nas palavras antes de falar. O seu cérebro processa automaticamente o que você fala, sem você perceber. É um processo complexo. Em uma conversa, você usa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, mas 2 delas se destacam. Tem uma área chamada área de Broca, que é muito associada com essa questão da expressão da linguagem, que fica na região temporal, não é, do cérebro, e a área de Wernicke, que também é muito ligada com a questão da compreensão da linguagem. Se a gente pudesse simplesmente fazer um upload de conhecimento, como acontece no filme Matrix, seria mais fácil, não é? Porque só para você ter uma ideia, acredita-se que a língua inglesa tenha cerca de 1 milhão de palavras. Como lidar com tanta informação em uma simples conversa? Só que não basta injetar o conhecimento na sua cabeça. Porque não é assim que o nosso cérebro aprende. Você precisa treiná-lo. Veja o que acontece quando você aprende a dirigir. Seu cérebro é obrigado a lidar com várias informações ao mesmo tempo. Como usar o volante, a embreagem, como reagir a ameaças. No começo, pensamos em cada movimento, em cada ação. São várias informações que percorrem uma intrincada rede de sinapses, que são as ligações entre os bilhões de neurônios. Mas ao longo dos dias, com o treino, o cérebro reforça as sinapses e o ato de dirigir começa a ficar automático. Você repete movimentos sem pensar. O cérebro pensa por você. Isso também acontece quando você aprende a andar, a correr e a falar outra língua. É como fazer exercício. Não adianta querer criar músculos tudo de uma vez.
O segredo é praticar e repetir. Um brasileiro aqui aprendendo uma outra língua estrangeira, se ele não tiver outro contato fora do período de sala de aula, é mais difícil, demora mais. É por isso que os europeus se saem melhor na hora de aprender um idioma. O continente abriga vários países com línguas muito diferentes. Só na União Europeia são 23 línguas oficiais. Desde cedo, as pessoas se acostumam a ter contato com outros idiomas e isso ajuda o cérebro. É o caso de Roman, um aluno tcheco da Mackenzie. Sabe quantas línguas ele fala? Eu falo inglês, alemão, russo, tcheco, eslovaco, espanhol e agora eu estudo português. Mas essa habilidade não veio do nada. Não basta apenas conviver com outras línguas para aprendê-las. É preciso estudar e tentar entender como ela funciona. Se fosse assim, bastaria alguns anos junto com golfinhos para você se comunicar com eles. Então, qual o segredo de Roman? Eu gosto de viajar muito e por isso eu gosto de estudar línguas novas. Eu gosto de estudar um pouquinho, um ano ou alguns meses, né? E depois eu gosto de viajar e conversar, discutir. Esse é o segredo. Quer aprender uma nova língua? Faça uma imersão na cultura do país onde ela é falada. Estude com regularidade e pratique a conversação sem medo de errar. E se tiver a oportunidade, viaje. É uma ótima fórmula de estimular o seu cérebro. Viajar, conhecer o lugar, visitar o lugar e ter contato com as pessoas, pode não ser o jeito mais barato de aprender, mas é o mais rápido. E lembre-se, você não aprendeu a falar português na sala de aula. Foi ouvindo, repetindo e errando. Por isso, perca o medo e ganhe o mundo. Segundo os cientistas, deve haver no universo cerca de 200 bilhões de galáxias. A Via Láctea, onde vivemos, é apenas uma delas. E dentro da Via Láctea existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol, em torno do qual o planeta Terra orbita, é apenas uma dessas estrelas. No planeta Terra existem mais ou menos 30 milhões de espécies de vida. A raça humana é apenas uma delas. Atualmente, temos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta e você é apenas um deles. Enfim, você é um indivíduo de uma espécie de um planeta dentro de uma galáxia, o que é apenas uma entre bilhões de galáxias. Então, se você é daqueles que se julgam o centro do universo, pense nisso. E aí, gostou da Gente Explica de hoje? No programa de hoje você viu o que determina o comportamento de gêmeos idênticos, descobriu por que é tão difícil aprender uma nova língua. E eu aprendi que um doutor curioso já faz muita bagunça. Mas um cure e vários gêmeos idênticos, eles provocam um verdadeiro caos. Eu já nem sei quem é o doutor verdadeiro. Melhor a gente ficar por aqui, antes que aconteça uma catástrofe. E eu espero você na próxima edição da Gente Explica. Tira a mão daí, você vai atrapalhar o programa! São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, sob o ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreveu Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as
bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive, em verdade é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo? Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios! A estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo, na verdade, foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa. Já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro.